Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Bruna, eu tenho 25 anos e hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha trajetória no mundo fitness, com relação aos treinos, dietas, enfim. Bom, voltando do início, eu lembro que meu primeiro contato, assim, com atividade física, fora a educação física da escola, foi com aula de vôlei que eu comecei a fazer. Eu acho que eu tinha uns 12 anos, 12, 13 anos, se não me engano. Não lembro muito bem, mas eu lembro que eu fiz por um tempo essa aula de vôlei. Teve alguns períodos que eu ia pra academia também, nessa idade, assim, mas era pouco. E lá pelos meus 14 anos, mais ou menos, eu comecei mesmo na musculação. Eu também conciliava com aulas de zumba. Eu fazia mais aulas de zumba, aulas coletivas que tinham na academia do que necessariamente a musculação. E eu gostava dessas aulas, eu gostava de fazer. Eu ia com amigas também, que eu lembro. E isso foi até eu começar a fazer a faculdade. Acho que um pouco antes eu já tinha parado as aulas coletivas e tinha focado um pouco mais na musculação. Mas assim, eu nunca fui a pessoa que treinou muito bem. Eu ia pra cumprir e pra falar que eu tô fazendo alguma atividade física, sabe? O que é importante. E eu também nunca me atentei na alimentação. Na verdade, antigamente, na época da escola, assim, eu comia tudo errado, sabe? Eu levava biscoito, levava bolacha de lanche, então não tava me importando com isso, realmente. Mas aí chegou uma época que eu comecei a ir numa nutricionista. Eu fui algumas vezes em algumas consultas e foi aí que eu comecei a me alimentar um pouco melhor. Eu não comia necessariamente as quantidades exatas, as quantidades que eu precisava, mas a alimentação já estava um pouco mais limpa. Se eu não me engano, foi no ensino médio que eu comecei a pegar mais firme, assim, em relação à dieta e ser mais consistente nos treinos. Então, mais ou menos 2015, 2016. 2017, eu fui fazer meu último ano do ensino médio em uma outra cidade. Aí eu lembro que eu levava o meu lanche, né, que eu comia na parte da manhã, porque eu saía daqui de casa umas 6h20, mais ou menos, que a gente ia de van, e chegava aqui umas 2 horas, mais ou menos, da tarde. Então a gente tinha, nesse período, 2 intervalos na escola, e eu levava coisas saudáveis pra eu comer. Então eu levava fruta, sanduíche natural, banana com pasta de amendoim, coisas, alimentos saudáveis, mas não exatamente na quantidade que eu preciso e não me atentando a cálculo de caloria, de nada. Mas nesse período aí desde que eu comecei, né, nessa vida saudável, digamos, eu evoluí um pouco no meu físico, assim, no meu corpo. Eu saí de uma pessoa que tinha praticamente zero de músculo, né? Uma pessoa magra, falsa magra, né? E aos poucos eu fui melhorando isso. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer uma faculdade em uma outra cidade. Então eu tive que morar nessa cidade, né? Não era algo que eu poderia ir e voltar todo dia. E lá eu me alimentava também de forma saudável. Eu lembro que eu levava comida aqui de casa, sabe? Eu levava algumas coisas prontas, assim, que a minha mãe fazia. Porque na época também eu não sabia cozinhar, eu fazia algumas coisas básicas, assim. Mas eu me alimentava de forma saudável e eu também continuei treinando lá. Então eu ia pra academia, geralmente de segunda a sexta. Eu ia todos os dias. Geralmente eu vinha pra minha cidade a cada 15 dias ou umas 3 vezes por mês, assim. Então, quando eu vinha pra cá, eu não ia na academia no sábado, mas quando eu ficava lá, eu ia no sábado. Então, acontecia de eu ir, às vezes 5 ou 6 vezes na semana. Mas eu não seguia uma dieta calculada, eu só me alimentava intuitivamente de forma saudável. E nessa época da faculdade eu era bem ativa, porque eu andava bastante, eu andava de bicicleta, eu fazia academia, então tudo isso contribuiu também pra melhorar. E assim, na república que eu morava, eu era conhecida como a rato da academia. Então eu já entrei na faculdade gostando bastante de treinar musculação. E assim, não teve uma virada de chave, sabe? Foi um processo. Eu comecei a pegar gosto da musculação, da academia, até que isso virou parte da minha rotina e eu faço até hoje. Mas aí, no meu terceiro ano da faculdade, em 2020,
começou a pandemia. Eu tive que voltar para casa, eu continuei estudando de forma EAD e a academia fechou, né? Não tinha nada aberto na época. E eu continuei treinando em casa. Tinha alguns pezinhos livres aqui, não era tanta coisa assim, mas dava pra fazer um treino, sabe? Não era tão intenso quanto treinar na academia, claro, mas deu pra pelo menos manter esse hábito. Aí, quando as academias voltaram, eu acho que foi no começo de 2021, se eu não me engano, eu comecei a fazer personal. Então, eu acho que eu ia 2 vezes na semana, ou 3, agora já não me lembro. Presencial, né, com o personal ali. E eu fazia os treinos com ele. Então, eu treinava 3 vezes na semana com ele e os outros 2, 3 dias da semana eu treinava sozinha. Eu acho que esse momento, assim, foi o mais importante na minha trajetória, no sentido de que foi quando eu comecei com o personal que eu comecei junto também a seguir uma dieta, que inclusive minha irmã, que ela estava se formando em nutrição, ela estava fazendo esse acompanhamento comigo. Então eu aliei o personal com o nutricionista e isso foi o combo perfeito para eu conseguir evoluir mais. Porque querendo ou não, você treinando sozinha, você acaba se subestimando, assim, em relação aos pesos e no quão forte você é. Pelo menos comigo foi assim. Então, o personal me ajudou exatamente nisso, pra eu reconhecer minha verdadeira força. E eu tive um bom resultado, né? Então, desde essa época, eu comecei a seguir um planejamento alimentar de fato e ter um treino mais especializado. Mas aí a pandemia acabou, né? As coisas foram voltando a se normalizar e eu voltei lá pra cidade que eu estudava. Então eu tive que parar com o personal. Eu continuei treinando, mas sem o personal ali do lado, né? Continuei seguindo dieta, né? Nesse caso eu levei até a balancinha pra eu conseguir continuar com a dieta, né? Pesando os alimentos. Eu já tava sabendo cozinhar mais, então eu comprava as coisas e fazia pra mim mesmo. Final de 2022 eu me formei, a formatura foi no início de 2023, né? Então, voltei para minha cidade e continuei seguindo os hábitos que eu tinha adquirido ao longo dos anos. Continuei treinando, fazendo dieta. E em agosto de 2023, eu comecei a fazer consultoria com o Luiz Salles, que é o meu treinador atual. E assim, desde então, eu vi uma grande diferença no meu corpo. Tudo um conjunto, né? É o treino aliado a uma dieta personalizada para você, que é minha irmã que faz pra mim. Hoje ela é formada já em nutricionista, já atua na área. Então, considerando desde quando eu comecei de fato na musculação, faz uns 12 anos, bastante tempo. Mas assim, no começo eu não levava muito a sério, eu não comia certo também. Então assim, é tudo um processo, tudo me fez chegar até aqui. Hoje eu tenho uma mentalidade totalmente diferente de antes. E eu sei que cada etapa, cada passo foi essencial para construir de fato essa mentalidade e passar por todo esse processo. Eu ainda tenho muitas coisas que eu quero melhorar no meu corpo em relação à estética mesmo, porque hoje, querendo ou não, o meu maior motivador em relação a isso é realmente a parte estética. É claro que a saúde importa bastante. É por isso que eu também não paro de treinar e de me alimentar bem. Prezo bastante pela saúde. Mas a gente também não pode deixar de lado a parte estética, que isso dá um gás, dá uma motivação pra você continuar. Mas assim, não é da noite pro dia que os resultados aparecem. E nem sempre a gente tá motivado pra continuar. Mas o importante é você criar esse hábito. E pra criar esse hábito você precisa repetir, mesmo sem motivação. E foi isso que me trouxe até aqui. E eu continuo nessa trajetória. E isso me faz muito bem. Hoje meu corpo é assim, mas ele já foi assim. São anos aí de diferença. Às vezes você tá pensando que quer resultado rápido, pensando em atalhos, em fórmula mágica. Mas o que de fato vai deixar você consistente ao longo dos anos e vai trazer resultados duradouros é realmente o processo. Então você tem que aproveitar o processo, curtir e ter muita paciência. Bom, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí da minha trajetória e até o próximo vídeo.